Olá, terceiro ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de História desta terça, dia 27 de outubro. Estamos no segundo dia de aulas online desta semana. E a nossa aula de História hoje nós veremos um assunto que estudamos. Vamos fazer uma breve revisão sobre o assunto passado, para não restar dúvidas para ninguém, e realizar algumas tarefas de acordo com ele. Ok? Vocês devem ter notado que tem algo diferente no nosso cenário. Tem um serzinho ali. Eu fiz em outra turma este aqui para fazer decoração de Halloween, caso alguém queira fazer e goste de fazer. É uma aranha feita com rolinho de papel. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco mais sobre tempo histórico e tempo cronológico, certo? Então, separe aí seu caderno de história e também o seu livro de história. Estojinho na mão, vamos começar. Na aula passada, tem correção também para fazer, no caderno de desenho. A nossa aranha não quer ficar no cenário. Se ela quer. A nossa última aula, que foi sobre esse assunto, eu passei para casa vocês fazerem uma pesquisa de imagens de diversos tipos de relógio para colar no caderno de desenho ou então no caderno de história. Se você, aluno, não tiver caderno de desenho, faz direto no de história. Sempre que eu passar a atividade, faça no caderno de desenho, mas você sabe que você não tem. O que é que você faz? Faz direto no caderno de história, certo? Então, eu pedi que vocês fizessem essa pesquisa. Além de você colar os desenhos, você vai precisar escrever o nome e colocar o título, tempo histórico e tempo cronológico, sem se esquecer do título. Afinal de contas, é uma tarefa. Você não vai colar só os relógios aleatoriamente, sem dizer o que é. Precisa descrever o título. E até para você posteriormente fazer pesquisa, ou então você precisar consultar o seu caderno, já vai estar lá escrito o título. E você já vai saber o que é, certo? Então, eu peço que vocês compartilhem comigo a foto dessa atividade. Ainda não recebi, então peço que vocês mandem para mim até o dia da minha gravação, tá? Tem esse detalhe. Até o dia em que eu gravei essa aula, eu não recebi. Pode ser que eu receba depois que essa aula já esteja gravada, já esteja no canal. Pode ser que nesse tempo você já tenha me enviado, mas até o momento desta gravação eu não recebi ainda, então eu já peço que você compartilhe, ok? Conversando um pouco mais sobre tempo cronológico e tempo histórico, na nossa última aula ao vivo, que foi na semana passada, eu conversei um pouco mais com vocês sobre isso, sobre os tipos de relógio, sobre qual é a forma do tempo histórico e tempo cronológico contarem o tempo, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No livro de vocês, na página 115, que foi o assunto passado, o tempo histórico e cronológico são coisas completamente diferentes, porém, uma complementa a outra. O tempo cronológico ele sempre é medido através de alguns aparelhos, através de alguns objetos, como, por exemplo, o relógio, que marca horas, minutos e segundos. O dia e a noite também são marcados através do relógio. Nós sabemos qual é a hora da manhã, qual é o horário que está à tarde, à noite e assim por diante. Já o calendário ele serve para marcar os dias da semana, as semanas e os meses, incluindo bimestres, trimestres ou semestres. Neste caso, nós estamos agora no último trimestre do ano. Ou seja, estamos nos 3 últimos meses para encerrar o ano, que são outubro, novembro e dezembro. Faltam só menos de 3 meses, pois hoje nós estamos já no dia 27. Já está quase findando o mês de outubro, então falta 2 meses e um pouquinho. Falta quase 3 meses para encerrar o ano. E esse é o último trimestre em que nós estamos. Se você pegar o calendário e dividir de 3 em 3 meses, este que nós estamos seria o último trimestre.
ok? E falando mais sobre o calendário, vocês sabem que o nosso calendário ele contém todas as semanas que a gente passa no ano. E ele tem 52 semanas, certo? E falando mais do calendário, o ano completo, o ano em que nós estamos agora é 2020. E o ano de 2020, ele contém quantos dias mesmo? Ele tem 365 dias, é isso mesmo. Só que este ano de 2020 aconteceu algo diferente. Esse ano é ano bissexto. Isto significa que tem um dia a mais no nosso calendário, que é exatamente o dia 29 de fevereiro. Mas por que exatamente tem que ter um dia a mais a cada 4 anos? Vamos ouvir o texto. A cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. Foi o que aconteceu com o ano de 2020. Há 4 anos atrás, também o mês de fevereiro tinha 29 dias. Passou-se esse tempo, ele com 28, chegou 4 anos depois, com um dia a mais. Foi acrescentado um dia a mais no calendário, tornando o mês de fevereiro com 29 dias. Em vez de 28, como ocorre nos 3 anos anteriores. Mas por que isso acontece? A resposta é um misto de aula de matemática e de história. O ano é o tempo que demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol. 365 dias e 6 horas aproximadamente. Demora para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol. O Sol está lá parado, certo? Que fique bem claro. O Sol fica parado e quem gira são os planetas. Nesse caso, o nosso planeta Terra gira ao redor do Sol. O Sol parado e o planeta Terra girando ao redor dele. Isso faz com que existam os dias e as noites e também as estações do ano. O nome desse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, translação, é o nome que é dado. E ele demora esse período de 365 dias, um total de 1 ano e 6 horas, certo? 1 ano, 365 dias, mais 6 horas. E aí, mas como você pode perceber no calendário, os anos têm 365 dias exatos. E não 365 dias e 6 horas. No calendário não existe esse de contar a hora, só conta dias. Essas horas são acumuladas e a cada 4 anos acumulam 24 horas. Percebam, vamos repetir para ficar bem claro. A Terra demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. Beleza? 6 horas a mais. Só que no calendário, essas 6 horas não são acrescentadas. Por quê? Porque no calendário só é contado dias e não horas. Como acontece essas 6 horas a mais a cada ano, se a gente contar 6 mais 6 mais 6 mais 6, vai dar um total de 24 horas. E isso junta o quê? Um dia a mais, pois um dia completo, um dia inteiro, tem um total de 24 horas. E a cada 4 anos a gente junta 6 horas, 6 horas, 6 horas e 6 horas. Aquelas 6 horas a mais que a Terra demora para completar a sua volta é somado e por isso que tem um dia a mais no nosso calendário. Vocês já devem conhecer isto. Mas voltando ao assunto sobre o nosso calendário. Nós já sabemos a quantidade de semanas, já sabemos a quantidade de dias, vocês já sabem por que existe o ano bissexto. E agora eu quero saber quais são os dias da semana. São
7. Domingo, que é o primeiro dia da semana. Tem gente que diz que segunda-feira é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é domingo. Apesar que o fim de semana, que é o período onde as pessoas não trabalham todos os dias, não trabalham no fim de semana, algumas pessoas, o fim de semana começa entre a sexta-feira e o sábado e termina no domingo. Mas o domingo é o primeiro dia da semana, certo? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Sábado é o 7º dia da semana. Tranquilo até aqui? Muito bem. Já que vocês já sabem sobre esse assunto de tempo cronológico, já sabem sobre as horas, vocês sabem quantas horas tem um ano completinho? Sabe quanto tem? 8.760 horas. Uau, isso tudinho! Pois é, se vocês pesquisarem na internet esses assuntos, vocês vão encontrar diversas informações sobre o tempo. Quantos minutos tem, quantos segundos tem, quantas horas tem. Então, vai dar um número gigantesco, certo? É só uma curiosidade que eu trouxe para a nossa aula. Alguma dúvida sobre o que é tempo cronológico? Tem a questão da contagem do tempo com o calendário e também com o relógio. Como vocês já conhecem, existem diversos tipos de relógio para fazer a contagem do tempo, como a ampulheta, o relógio solar, tem também a clepsidra, que é um exemplo de relógio que é marcado as horas através da água, tem o relógio digital e o relógio mecânico. Agora que eu vou falar um pouco mais sobre horas, vou voltar ao assunto das horas, eu gostaria de saber se vocês sabem identificar as horas que ficam após o meio-dia. Todo mundo sabe identificar. Se eu disser para você, por exemplo, diga para mim qual é a hora que marca 14 horas. No relógio, como vocês já sabem, não existe o número 14, não tem 13, não tem 14, não tem 15, não tem 24. Vai de 12, nesse caso de 1 até 12, que é o total de horas, certo? Tem aquelas 12 horas do período que a gente passa de meia-noite até meio-dia e depois de meio-dia até meia-noite, dando um total de 24 horas. 12 mais 12, 24. 12 horas em um período e mais 12 horas em outro período. Isso juntando tudo dá 24 horas. Mas e aí? Como é que a gente vai fazer? Se o meu relógio não tem 13, 14, não tem nenhuma dessas horas, como é que eu sei? Você vai começar a contar a partir do meio-dia. Você vai lembrar hora de almoço, hora de comer, segunda refeição do dia, segunda ou terceira, dependendo das pessoas. Às vezes pode ser até a terceira, porque tem aquele lanchinho no meio da manhã. Mas aí chegou ao meio-dia. Quando o relógio der uma volta completa que chegar a 1h da tarde, isso significa que são 13 horas depois do meio-dia. Você pode encontrar em alguns relógios essa sigla PM, que não é policial militar não, tá? PM, neste caso, se falando de tempo, não significa policial militar não. Isso quer dizer pós-meio-dia, que significa depois do meio-dia. Depois do meio-dia, que são 12 horas, aí vai contar 13. Neste caso, 1h da tarde são 13 horas. 2 horas da tarde, 14 horas. 3 horas da tarde, 15 horas. 4 horas da tarde, 16 horas. 5 horas da tarde, 17 horas. 6 horas da tarde, já chegando à noite, 18 horas. 19 horas, já está de noite, 7 horas. 20 horas, 8 horas. 21 horas, 9 horas. 22 horas, 10 horas. 23 horas, 11 horas, 1 e 1. E quando chega a 24 horas, o relógio já vai para 00, significa que já é
meia-noite, aí vai começar a contar 1 da manhã, 2 da manhã e assim por diante. Entenderam qual é a diferença? Mas e se eu marcar no relógio digital? Está escuro, mas está marcando 3 horas. Só que está tudo escuro. Que horário é esse? São 3 horas da madrugada. Isso significa AM, antes do meio-dia. Deu para entender a diferença? Antes do meio-dia é AM e depois do meio-dia PM, que aí você vai começar a contar de 13, 14, 15 e assim por diante. Tranquilo até aqui? Vamos continuar. A atividade que vocês farão hoje de classe sobre esse assunto vai ser no caderno. Mas, para fechar esse assunto dessa nossa pequena revisão, nós vamos falar sobre o tempo histórico, que ele é determinado pelas mudanças que acontecem provocadas pelos fatos históricos. Todas as coisas que aconteceram no passado nos influenciam até hoje, como, por exemplo, a vida que os indígenas levavam quando eles estavam aqui, só os indígenas morando no nosso país. Os portugueses chegaram e nós herdamos muitas coisas. E isso interfere na nossa vida até hoje de uma maneira positiva, porque nós aprendemos muitas coisas com os indígenas, como a caçar, a pescar, a fazer plantio dessas raízes e frutas para o nosso consumo, a fazer os cestos, as redes, as armas, os enfeites. As armas eu digo assim, em relação a machado, para fazer cortes em árvores, entenderam? Não são esse outro tipo de arma, não. As armas que eu falo nesse caso são o tacape, o arco e a flecha, ok? Para ficar claro para todo mundo. E aprendemos muitas coisas com os indígenas, assim como nós herdamos muitas coisas dos europeus e também dos africanos. A herança africana que nós herdamos, as coisas que nós aprendemos das comidas, das músicas, das danças, das festas e religiões, tudo isso é herança africana que ocorreu no passado e hoje em dia, no nosso presente, ele faz parte da nossa história. Entenderam? E o tempo histórico e cronológico tem essa diferença. Peguem, por favor, o caderno de classe de vocês, o caderno de história, e vocês vão fazer a tarefa de classe, certo? Vão abrindo aí o caderninho de vocês, folheando, até chegar na última página que você escreveu. Comecem colocando o cabeçalho. Escola Dinâmica, data, dia 27/10/2020. Aluno ou aluna, pula a linha, tarefa de classe, pula a linha e primeiro quesito. Vamos começar. O que é tempo cronológico? Você pode buscar essa definição ou na internet ou então diretamente no seu livro. Abra seu livro que você vai encontrar a definição. Tempo cronológico. Pule 3 linhas ou 4, depende do tamanho da sua letra e do tamanho do seu caderno. Se você estiver usando caderno pequeno, vai precisar pular mais linhas. Se o seu caderno for grande e a sua letra também não for muito grande, você pula menos, certo? 3, 4 linhas em torno. Segundo, o que é tempo histórico? Mais 3 linhas. Procure também a definição no livro de vocês. Pula a linha, terceiro quesito, faça a correspondência. Você vai colocar número 1, tempo cronológico, número 2, tempo histórico. Pula a linha e coloque as alternativas. Adolescência, relógio, linha do tempo e calendário. Respondam essas atividades agora de classe super fáceis de fazer e daqui a pouco eu volto.
Muito bem, meu povo do terceiro ano, voltei, já terminaram de responder. Olha, que pergunta fácil, a definição está no livro de vocês. Vamos corrigir. Todo mundo fez? Olha lá, hein? Tem que fazer. O que é tempo cronológico? Você pode colocar esta ou outra resposta. É o que é medido com precisão por instrumentos de contagem como relógios e calendários. Ponto. Isso é uma das definições, mas você pode se encontrar várias. No segundo, o que é tempo histórico? É o tempo determinado pelas mudanças e acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Ponto final. Só isso. No terceiro, faça a correspondência número 1 para tempo cronológico, número 2 para tempo histórico. Vamos lá. A adolescência faz parte do tempo cronológico ou do histórico? Do histórico. Mas por que, tia, do histórico? Porque faz parte da história dessa pessoa. Foi uma fase que essa pessoa viveu. Portanto, é tempo histórico, número 2. Relógio. O relógio ele é marcado pelo tempo cronológico ou histórico? Cronológico, número 1, que é um instrumento que nós usamos para medir o tempo. Linha do tempo. Lembra que eu mostrei um cartaz para vocês na aula passada sobre a linha do tempo? Pois é, a linha do tempo faz parte de que tempo? Histórico. Você vai colocar, então, número 2. E o último, o calendário. Faz parte do cronológico ou do histórico? Cronológico, número 1. E ficou assim, 2, 1, 2, 1. 21, 21. Ok? E essa foi a tarefa de classe de vocês. Muito fácil. Super simples de responder. E para casa, vocês farão, sabe o quê? A página 118, que é a próxima atividade aqui. Você vai encontrar no calendário algumas palavras, melhor dizendo, no diagrama, porque tem a palavra calendário aqui em cima. Você vai encontrar todas essas palavras que estão relacionadas ao tempo. No quarto quesito, você vai numerar corretamente sobre tempo cronológico, tempo e tempo histórico. E o quinto são duas perguntinhas para você responder, letra A e B, também muito fáceis. Certo, minha gente? Alguma dúvida sobre o que é tempo cronológico e histórico? Ainda continuo sentindo falta de vocês, alunos do terceiro ano, manhã e tarde. São poucos os que estão participando da aula ao vivo. Façam-se presentes, pois a gente só vai poder ajudá-los se vocês se comunicarem. Então, é importante a presença de todos lá, certo? Ou, ao menos da maioria dos alunos. Estou sentindo falta de muitos. Teve aluno que eu ainda não vi desde que participei das aulas com vocês. Então, apareça que eu estou com saudade, tá certo? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente, até mais!